E se, de repente, o impossível acontecesse? E se, hoje, uma notícia surgisse e se espalhasse pelo mundo como fogo em palha seca: Jesus voltou à Terra? As manchetes explodiriam nos jornais, as redes sociais ficariam em colapso e o Vaticano enfrentaria o maior dilema de sua história. Mas, será que estamos preparados para isso? A segunda vinda de Cristo é um dos eventos mais aguardados e misteriosos do cristianismo. Durante séculos, teólogos, papas e estudiosos tentaram compreender como e quando esse dia chegaria. Mas e se esse dia fosse hoje? Como o Vaticano reagiria? Como os líderes mundiais se posicionariam? O que os fiéis fariam? E aqueles que duvidam da fé, aceitariam ou buscariam explicações alternativas? Se você quer entender como a humanidade reagiria ao retorno de Cristo e o impacto disso no mundo moderno, fique até o final deste vídeo. Vamos explorar esse cenário de forma profunda, trazendo questionamentos, reflexões e respostas baseadas na fé, na razão e na história. Agora, prepare-se, porque estamos prestes a entrar em uma jornada que pode mudar sua forma de enxergar o futuro e a própria fé. Desde os primórdios, a promessa do retorno de Jesus tem alimentado a esperança e a inquietação dos fiéis. No âmago do cristianismo, essa expectativa se entrelaça com uma narrativa que atravessa séculos, um mistério que continua a fascinar mentes e corações. Mas, como seria viver em pleno século XXI se, de repente, essa profecia se tornasse realidade? Imagine, enquanto você realiza suas atividades diárias, uma notícia surpreendente se espalha pelo mundo: Jesus voltou à Terra. Não se trata apenas de um evento religioso, mas de um divisor de águas que desafiaria nossa compreensão sobre história, ciência, política e sociedade. Em um instante, antigos dogmas e crenças seriam postos à prova, e a sociedade moderna, movida pela informação instantânea, se veria imersa em debates intensos. Neste vídeo, embarcaremos numa jornada que une o legado das Escrituras com os desafios e contradições do nosso tempo. Exploraremos como os ensinamentos milenares se encontram com as transformações trazidas pelas redes sociais, pelo avanço tecnológico e pelas mudanças políticas. Como reagem as estruturas tradicionais quando confrontadas com o inesperado? Estariam os mecanismos do poder e da fé preparados para reconhecer e lidar com um acontecimento tão extraordinário? Prepare-se para mergulhar em uma reflexão que transcende o tempo e o espaço, onde cada pergunta leva a outra e a busca por respostas se torna essencial. Em instantes, você entenderá por que essa questão é mais que uma simples especulação, é um convite para repensarmos nossa relação com o sagrado e o cotidiano. Ao longo dos séculos, o Vaticano tem sido o guardião da fé cristã, enfrentando desafios e mantendo tradições que remontam aos primórdios da Igreja. Mas imagine o cenário: de repente, a notícia se espalha pelo mundo: Jesus voltou à Terra. Qual seria a reação dessa instituição milenar diante de um acontecimento tão extraordinário? Inicialmente, é fundamental lembrar que o Catecismo da Igreja Católica ensina que a segunda vinda de Cristo é um mistério a ser aguardado com esperança e reverência. Esse ensinamento, que sustenta a fé de milhões, seria posto à prova se o evento se materializasse em pleno século XXI. Nesse contexto, o Papa, juntamente com cardeais, bispos e especialistas teológicos, precisaria interpretar os sinais à luz da doutrina e dos antigos textos sagrados. Mas a pergunta que ecoa é: ele reconheceria imediatamente o retorno do Messias ou exigiria evidências incontestáveis antes de emitir um pronunciamento oficial? Imagine a cena, em meio à efervescência do mundo moderno, com a mídia digital acelerando a disseminação de informações, o Vaticano convoca um conclave extraordinário. Em uma sala repleta de símbolos sagrados, os líderes da Igreja se reúnem para discutir os indícios apresentados. Lá, em meio a debates acalorados e momentos de oração intensa, a dúvida se instala. Alguns argumentariam que a fé exige uma resposta imediata e incondicional, enquanto outros insistiriam que, para preservar a credibilidade da instituição, seria necessário verificar minuciosamente cada sinal, comparando-os com as profecias e ensinamentos bíblicos. Durante essas discussões, as palavras de papas anteriores, como João Paulo II e Bento XVI, ganhariam nova ressonância. Eles sempre enfatizaram a importância de estar preparado espiritualmente para o retorno de Cristo, mas também alertaram para os perigos de interpretações precipitadas. Assim,
a administração papal enfrentaria um dilema: como conciliar o fervor dos fiéis com a cautela necessária diante de um fenômeno que, por sua natureza, ultrapassa a compreensão humana? A resposta poderia estar na criação de uma comissão especial, formada por teólogos, historiadores e cientistas, com a missão de analisar, de forma rigorosa e transparente, as evidências do suposto retorno. Nesse cenário, o Papa teria que tomar decisões de extrema importância. Por um lado, um pronunciamento oficial imediato poderia fortalecer a fé dos cristãos e consolidar a imagem do Vaticano como o epicentro da verdade espiritual. Por outro, uma postura demasiadamente apressada poderia abrir espaço para interpretações equivocadas, fraudes ou até mesmo para manipulação de informações por grupos oportunistas. Assim, o equilíbrio entre fé e razão seria mais do que uma questão teológica, seria uma necessidade estratégica para preservar a integridade da mensagem cristã. Outro ponto crucial seria a forma como o Vaticano conduziria a comunicação desse evento para o mundo. Em uma era dominada pela internet e pelas redes sociais, a propagação de informações, ou desinformações, ocorreria em questão de segundos. O silêncio ou a demora em confirmar a notícia poderiam ser interpretados como insegurança ou, pior, como uma tentativa de ocultar a verdade. Portanto, a elaboração de uma estratégia de comunicação clara e precisa seria indispensável. Poderia haver a convocação imediata de uma conferência de imprensa no Vaticano, onde o Papa e outros líderes religiosos explicariam os sinais observados, contextualizando-os com os ensinamentos bíblicos e históricos. Nesse ambiente carregado de expectativas e dúvidas, os cardeais e bispos desempenhariam um papel vital. Eles seriam os responsáveis por transmitir, para as comunidades locais, as decisões tomadas no conclave, orientando os fiéis sobre como interpretar e viver esse momento singular. A pastoral da Igreja precisaria atuar com uma combinação de empatia, firmeza e discernimento, garantindo que os fiéis não se deixassem levar por o exagero ou pelo pânico, mas que encontrassem na mensagem de amor e redenção de Cristo a força para enfrentar o desconhecido. Contudo, além dos aspectos internos, a reação do Vaticano seria observada de perto pelo mundo inteiro. Governos, líderes religiosos de outras denominações e até mesmo cientistas estariam atentos às atitudes da Santa Sé. O equilíbrio entre tradição e modernidade seria testado, e o Vaticano teria que reafirmar sua relevância tanto para os devotos quanto para a comunidade internacional. Em meio a essa pressão, cada palavra proferida e cada gesto adotado ganhariam um peso simbólico imensurável. Ao final desse processo, mesmo que a verdade sobre o retorno de Cristo fosse inegável, a Igreja teria de lidar com uma série de questionamentos existenciais e práticos. Estaríamos prontos para uma nova era espiritual? Como reconfigurar a dinâmica entre a fé tradicional e a sociedade contemporânea? E, principalmente, como manter a essência da mensagem cristã sem se perder nas complexidades de um mundo cada vez mais cético e informado? Em suma, a reação do Vaticano a um evento dessa magnitude seria marcada por uma profunda introspecção e por uma análise meticulosa dos sinais divinos. Entre a urgência de um pronunciamento e a necessidade de confirmar cada detalhe, a instituição teria que navegar por um mar de expectativas, medos e esperanças. O desafio estaria em unir a sabedoria milenar da Igreja com as exigências de um mundo moderno, onde a informação é instantânea e a dúvida, constante. Nos convida a refletir sobre a complexidade de manter viva a chama da fé em tempos de incerteza e sobre a capacidade do Vaticano de se adaptar sem perder sua essência. Afinal, a resposta à grande pergunta, se o retorno de Cristo seria reconhecido e acolhido, dependeria não só da postura institucional, mas também da disposição de cada fiel em buscar a verdade com o coração aberto e a mente alerta. Quando a notícia "Jesus voltou à Terra" se espalha, o mundo mergulha em um estado de agitação sem precedentes. Em questão de minutos, as redes sociais, canais de TV e rádio são inundados com informações e, infelizmente, com uma quantidade imensa de desinformação. O que começa como um boato rapidamente se transforma em um fenômeno global que abala estruturas sociais, políticas e culturais em todas as nações. Inicialmente, as grandes plataformas digitais registram um aumento vertiginoso no volume de postagens, buscas e compartilhamentos relacionados ao tema. A hashtag Jesus voltou domina as timelines em tempo real, influencers, líderes de opinião e celebridades se posicionam, contribuindo para uma explosão de opiniões divergentes.
Esse frenesi digital não apenas reforça a fé de alguns, mas também semeia dúvidas e receios em outros. As manchetes dos jornais e portais de notícias estampam frases de impacto, como milagres inexplicáveis, o retorno que desafia a ciência e governos em estado de alerta. Cada publicação alimenta a atmosfera de expectativa e pânico. A credibilidade das fontes é posta à prova, e o sensacionalismo se mistura ao jornalismo sério, criando uma linha tênue que dificulta a distinção entre fato e ficção. Nesse cenário, combater as fake news torna-se uma tarefa crucial para preservar a veracidade dos acontecimentos. Enquanto isso, governos de diferentes países reagem de maneiras variadas. Em muitas nações, líderes convocam pronunciamentos oficiais pedindo calma e ressaltando a importância de seguir protocolos rigorosos de verificação. Em contrapartida, há governos que utilizam o evento para reforçar medidas de segurança, instaurar comissões especiais e, em alguns casos, até decretar toques de recolher em regiões consideradas vulneráveis à agitação. Essa diversidade de reações políticas gera debates intensos entre analistas, que discutem o delicado equilíbrio entre manter a ordem pública e garantir a liberdade de expressão e crença. A esfera diplomática internacional também sente o impacto dessa notícia. Reuniões emergenciais entre embaixadores e líderes religiosos são convocadas para avaliar as possíveis implicações de um acontecimento tão extraordinário. Alguns veem o retorno de Jesus como um marco que pode unir os povos, enquanto outros temem que ele seja instrumentalizado politicamente para fomentar divisões e autoritarismo. Assim, enquanto a razão e a fé travam um embate, o mundo observa atentamente a formação de novas alianças e o reposicionamento de antigas rivalidades. Em paralelo, a reação interreligiosa revela nuances surpreendentes. Comunidades cristãs se reúnem em igrejas e catedrais para celebrações e orações, enxergando no retorno uma confirmação de suas crenças. Por outro lado, líderes de outras tradições religiosas manifestam surpresa, ceticismo e até apreensão. Debates interreligiosos emergem, e conferências especiais são organizadas para tentar interpretar o fenômeno de forma que preserve a harmonia entre as diversas crenças. Acadêmicos de teologia e filosofia se debruçam sobre a questão, discutindo se esse evento representa uma ruptura ou a continuidade dos valores espirituais que, em última instância, unem a humanidade. No cotidiano das pessoas, o impacto é sentido de forma visceral. Nas ruas, cenas de júbilo convivem com protestos e demonstrações de pânico. Em comunidades profundamente religiosas, missas especiais, vigílias e cultos de celebração tomam conta de praças e templos. Em contraste, outros cidadãos encaram a notícia com ceticismo ou temor, preocupados com as possíveis repercussões de um evento que desafia as leis naturais e a ordem social estabelecida. Relatos de tumultos, confrontos e medidas emergenciais das forças de segurança circulam rapidamente, demonstrando como a instabilidade pode se espalhar em um cenário de incerteza extrema. A mídia, por sua vez, desempenha um papel central nesse turbilhão. Em estúdios de televisão e rádios, especialistas, comentaristas e jornalistas debatem as causas e consequências do suposto retorno de Cristo. Entre as vozes que ecoam, encontramos cientistas que tentam oferecer explicações racionais baseadas em fenômenos astronômicos e psicológicos, enquanto outros se aventuram em teorias que misturam fé, misticismo e até mesmo conspirações. Essa diversidade de pontos de vista intensifica o clima de dúvida e reforça a importância de uma comunicação responsável para evitar o alastramento de informações equivocadas. Simultaneamente, a população global se vê dividida entre a busca por respostas que corroborem suas convicções e o receio de ser vítima de manipulação informacional. Fóruns, grupos de discussão e plataformas de mensagem se transformam em arenas de debates fervorosos, onde verdades, meias-verdades e mentiras se entrelaçam. Essa polarização reflete as profundas divisões existentes na sociedade moderna e ressalta o desafio de manter um diálogo construtivo em meio ao caos da informação. O impacto econômico também não escapa a essa onda de incerteza. Mercados financeiros reagem instintivamente, com investidores ajustando suas estratégias em um ambiente de extrema volatilidade. Enquanto setores ligados à tecnologia e ao consumo midiático registram picos de atividade, outros enfrentam quedas abruptas, evidenciando como um fenômeno de natureza espiritual pode repercutir em esferas que, a princípio, parecem distantes do campo da fé. Por fim,
O retorno de Jesus, ao se tornar notícia global, nos força a repensar a nossa própria existência e a maneira como interpretamos a realidade. Cada reação, seja a de júbilo, medo ou descrença, é um espelho que reflete a complexa tapeçaria de crenças, esperanças e temores que definem o ser humano. O evento transcende os limites do material e nos desafia a buscar um sentido mais profundo para a vida, estimulando uma reflexão que vai além dos aspectos imediatos e superficiais da notícia. Como o impacto global de uma notícia tão extraordinária pode transformar desde a esfera pessoal até as estruturas de poder e comunicação? A explosão de informações e emoções nos mostra que, independentemente da veracidade do evento, a humanidade se vê forçada a encarar suas próprias crenças e a repensar os caminhos da convivência. Em meio ao caos e à esperança, o que realmente se coloca em xeque é a nossa capacidade de discernir a verdade e de manter a fé viva, mesmo quando a realidade parece desafiar toda a lógica. Quando a notícia do suposto retorno de Jesus invadiu as telas e as redes sociais, a primeira reação não veio dos grandes palcos da política ou da mídia, mas sim das pessoas comuns. Em cada esquina, em cada lar, as reações variavam desde a euforia e a fé inabalável até o ceticismo e o medo paralisante. Imagine uma pequena cidade, onde as pessoas se reúnem diariamente na praça central. Para muitos, essa notícia é um sinal de que os tempos de provação e de redenção finalmente chegaram. Nas ruas, grupos se formam espontaneamente para orações e vigílias. Pessoas idosas, que viveram intensas histórias de fé, encontram renovada esperança em ver seus anseios espirituais ganharem forma diante dos seus olhos. Jovens, que muitas vezes se sentem perdidos entre a agitação do cotidiano e a pressão do mundo moderno, buscam nessa mensagem um caminho para reencontrar um propósito. Entretanto, nem todos reagem com alegria. Em bairros onde a desconfiança sempre foi uma constante, a notícia desperta uma onda de incerteza. Alguns cidadãos, habituados a um mundo regido pela lógica e pela razão, começam a questionar: como algo tão extraordinário pode ser real? Para eles, a aparição de Jesus pode ser interpretada como um fenômeno inexplicável, que desafia os limites da ciência e da razão, criando um abismo entre fé e conhecimento. Assim, debates acalorados surgem em cafés, escolas e fóruns online, onde o diálogo se transforma em uma mistura de argumentos racionais e emocionais. Nas famílias, a notícia gera conversas íntimas e profundas. Em lares onde a fé é passada de geração em geração, os pais veem na volta de Jesus uma confirmação das promessas divinas, enquanto os filhos, expostos a uma multiplicidade de opiniões e à influência da mídia digital, podem manifestar dúvidas e receios. Alguns se inspiram em histórias pessoais de superação e milagres, compartilhando relatos emocionantes de momentos em que sentiram a presença do divino. Outros, contudo, se deixam levar por um clima de histeria coletiva, onde o medo do desconhecido ofusca a razão e transforma a fé em pânico. Em comunidades urbanas, a diversidade cultural acrescenta uma camada extra de complexidade à reação popular. Grupos religiosos se reúnem para debates e celebrações, enquanto comunidades céticas organizam encontros para discutir as possíveis explicações científicas e filosóficas para o fenômeno. Em redes sociais, hashtags e vídeos se multiplicam, criando uma arena virtual onde cada opinião encontra espaço, desde fervorosas declarações de fé até críticas mordazes que acusam o evento de ser manipulado para ganhos políticos ou comerciais. No entanto, independentemente da posição, o retorno de Jesus provoca uma profunda reflexão interna em cada pessoa. Muitos passam a questionar o significado da vida, o papel da espiritualidade no cotidiano e a urgência de buscar uma conexão mais autêntica com o sagrado. Esse movimento introspectivo se torna uma espécie de catalisador, levando indivíduos a abandonar antigas rotinas e a procurar por experiências que transcendem o materialismo e a superficialidade do mundo moderno. Em meio a esse turbilhão de emoções, surgem também histórias de solidariedade e reconciliação. Em bairros onde o preconceito e a desunião imperavam, a notícia do retorno de Cristo inspira iniciativas de ajuda mútua, onde vizinhos se unem para cuidar dos mais vulneráveis e transformar a adversidade em oportunidade para fortalecer os laços comunitários. Essa reação espontânea demonstra que, mesmo em meio à incerteza e ao medo, a essência humana pode se elevar, encontrando na fé uma forma de restaurar a esperança e a confiança. Por outro lado, há quem se sinta sobrecarregado pela intensidade dos acontecimentos.
Psicólogos e especialistas em comportamento alertam para o risco do chamado efeito manada, em que a pressão social pode levar a decisões precipitadas ou comportamentos extremos. Em certos momentos, o ambiente de incerteza e de informações desencontradas gera um clima de ansiedade generalizada, onde cada notícia é analisada com extremo cuidado, e qualquer contradição pode ser interpretada como um sinal de que algo está fora do controle. Ao final desse cenário multifacetado, a reação das pessoas comuns se resume a um misto de esperança, dúvida e transformação. Seja pela fé inabalável ou pela necessidade de buscar respostas racionais, cada indivíduo é desafiado a olhar para dentro de si e a repensar a própria existência. A volta de Jesus, neste contexto, não é apenas um evento que divide opiniões, é um chamado para que cada um reflita sobre o que significa viver de forma plena e autêntica, valorizando o que realmente importa em meio à correria do dia a dia. Vimos como o retorno de Cristo poderia transformar o cotidiano das pessoas, provocando reações intensas e diversas, desde o entusiasmo e a renovação da fé até o ceticismo e a busca por explicações lógicas. Essa variedade de respostas mostra que, independentemente de crenças ou dúvidas, o evento serviria como um espelho que reflete os anseios e medos mais profundos de cada ser humano. Quando um fenômeno tão extraordinário quanto o suposto retorno de Jesus se apresenta, o campo científico não poderia ficar alheio. A ciência, sempre em busca de explicações racionais para o inexplicável, se vê diante de um desafio sem precedentes. Como explicar um evento que, à primeira vista, parece transcender as leis naturais e os paradigmas estabelecidos? Pesquisadores de diversas áreas, da física à psicologia, se reuniriam para examinar os indícios com rigor metodológico. De início, a hipótese de uma manifestação extraordinária seria analisada sob a ótica dos fenômenos naturais. Será que um evento astronômico incomum, uma supernova ou uma convergência de fatores celestes poderiam desencadear uma percepção coletiva tão poderosa? Ou, ainda, haveria uma explicação relacionada a condições atmosféricas extremas, capazes de induzir alucinações em massa? Em centros de pesquisa e universidades, equipes multidisciplinares formariam comissões especiais para investigar relatos, imagens e dados provenientes do suposto evento. A análise estatística e a coleta de evidências seriam cruciais para descartar ou confirmar hipóteses. Alguns cientistas poderiam sugerir que o fenômeno seria fruto de um efeito manada, onde a expectativa e o desejo coletivo transformariam uma experiência subjetiva em um relato aparentemente objetivo. Nesse cenário, a psicologia social e a neurociência teriam um papel fundamental para compreender os mecanismos que levam grupos a vivenciarem experiências semelhantes de forma simultânea. Simultaneamente, tecnologias de ponta, como satélites, sensores e sistemas de inteligência artificial, seriam empregadas para mapear e validar os sinais anômalos. A comunidade científica estaria atenta a qualquer variação mensurável nos campos eletromagnéticos, na radiação cósmica ou em outros parâmetros físicos que pudessem sinalizar uma alteração no ambiente natural. Em conferências internacionais, especialistas debateriam os possíveis indícios, dividindo opiniões entre aqueles que enxergam um fenômeno único e aqueles que defendem a hipótese de uma explicação científica ainda não compreendida. Outro ponto de discussão seria o confronto entre a ciência e a fé. Enquanto alguns pesquisadores se manteriam céticos, alegando que o método científico não abrange eventos de natureza espiritual, outros argumentariam que, independentemente da crença pessoal, todo fenômeno deve ser submetido ao escrutínio científico. Essa tensão entre fé e razão traria à tona debates profundos sobre os limites do conhecimento e a capacidade humana de compreender o inexplicável. Durante esse processo investigativo, a transparência e a comunicação com o público se tornariam essenciais. Cientistas se esforçariam para explicar, de maneira acessível, os métodos empregados e os resultados preliminares das investigações, evitando especulações infundadas. Em meio a um cenário de dúvidas e incertezas, a divulgação de informações precisas ajudaria a mitigar o pânico e a promover um diálogo construtivo entre especialistas e a sociedade. Além disso, o papel da ciência também se manifestaria na busca por respostas que conciliem o empírico com o transcendental. Embora o método científico se baseie na observação e na experimentação, esse evento desafiaria os pesquisadores a refletirem sobre questões que vão além do material, convidando-os a repensar a interface entre o mundo físico e as dimensões espirituais. Essa jornada,
permeada por descobertas e questionamentos, teria o potencial de expandir os horizontes do conhecimento humano, mostrando que, mesmo diante do mistério, a busca pela verdade permanece incansável. Assim, o papel da ciência, ao se deparar com o retorno de Jesus, seria duplo: oferecer explicações racionais para um fenômeno aparentemente sobrenatural e, ao mesmo tempo, inspirar uma reflexão sobre os limites do conhecimento humano. Em meio a números, dados e hipóteses, a investigação científica se tornaria um elo vital na compreensão de um evento que desafia a lógica e a nossa própria existência. Ao chegarmos ao final desta jornada, somos convidados a olhar para dentro e questionar: será que estamos, de fato, prontos para o retorno de Jesus? Não se trata apenas de reconhecer um evento extraordinário, mas de compreender o que significa viver em sintonia com os ensinamentos de fé, amor e renovação que ele representa. Durante nosso percurso, exploramos as possíveis reações de instituições seculares e espirituais, os impactos imediatos sobre a sociedade e o papel da ciência na busca por respostas racionais. Cada segmento trouxe à tona não só as complexidades de um acontecimento tão surpreendente, mas também as nuances da nossa existência cotidiana. Em meio à euforia e à dúvida, fica a reflexão: a verdadeira preparação não reside em antecipar sinais ou datas, mas em cultivar uma espiritualidade autêntica e resiliente. Imagine um mundo onde, antes mesmo de uma notícia como essa abalar nossa rotina, cada indivíduo se dedique a viver com integridade, compaixão e abertura para o novo. Essa é a essência da preparação espiritual. Não se trata de acumular respostas prontas ou de se apoiar em dogmas inflexíveis, mas de desenvolver uma conexão íntima com o sagrado, que se manifesta em atitudes de amor ao próximo, na busca por justiça social e na capacidade de perdoar. É nesse estado de espírito que a chegada de Jesus encontraria um ambiente acolhedor, capaz de transformar incerteza em esperança. Neste momento de reflexão, somos convidados a repensar nossas prioridades e a encarar os desafios do mundo moderno com um olhar renovado. Como podemos, a partir de nossas ações diárias, construir uma sociedade que não tema o desconhecido, mas o abrace como oportunidade de crescimento coletivo? Talvez a resposta esteja na prática constante da empatia, no diálogo aberto entre diferentes crenças e na coragem de questionar e transcender nossas limitações pessoais. Portanto, a pergunta que deixamos: estamos prontos para viver uma fé que se adapta e floresce mesmo diante das adversidades? Se cada um de nós se empenhar em evoluir, tanto espiritual quanto emocionalmente, talvez possamos transformar o retorno de Cristo em um momento de celebração e união, em vez de um episódio de medo e desordem. Esta reflexão final nos convida a cultivar uma preparação interna contínua, onde o verdadeiro significado da fé se reflete em nossas atitudes diárias. Afinal, estar pronto para o retorno de Jesus, e sobretudo, estar disposto a transformar nossa própria vida e o mundo ao nosso redor. À medida que concluímos esta jornada de reflexão, somos lembrados de que o verdadeiro significado do retorno de Jesus não está apenas em um evento extraordinário, mas na transformação que cada um de nós pode vivenciar diariamente. Se, amanhã, a notícia Jesus voltou se espalhasse pelo mundo, a grande questão não seria apenas reconhecer um fenômeno, mas nos perguntar: estamos prontos para viver de acordo com os ensinamentos de amor, compaixão e redenção? Neste momento final, convidamos você a transformar essa reflexão em ação. Pense em como suas atitudes podem contribuir para um mundo mais justo e solidário. Reflita sobre a importância de cultivar a fé de forma prática, seja através de pequenos gestos de bondade ou na busca por um diálogo mais aberto e sincero com aqueles ao seu redor. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Junte-se a nós nessa missão de espalhar esperança e transformar o cotidiano, para que, quando o inesperado chegar, possamos acolher o novo com coragem e fé renovada.